todo mundo gosta de uma comida bem temperada, bem preparada, bem feita, não é mesmo? No entanto, muitas vezes as pessoas acabam exagerando no sal, por acreditar que uma comida saborosa é uma comida carregada no sódio. E esse alto consumo de sal pode provocar problemas sérios na saúde de médio a longo prazo. Mas como podemos mudar essa percepção das pessoas de que alimento bom é aquele carregado no sal? Eu sou Daphne Silva, bolsista do projeto Pró Saúde, e esse é o Comida de Verdade. Ao meu lado está Diedro Barros, da Rádio UERJ. Isso, Daphne. E para entender melhor a importância do sal, seu uso consciente e quais são os riscos para o consumo em excesso de sódio, elemento que é uma das bases do sal de cozinha, estamos recebendo novamente as professoras Roseli Siquieri e Amanda Franco. Roseli é doutora em Nutrição em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, a USP, e professora do Instituto de Medicina Social da UERJ. E Amanda é doutora em Alimentação, Nutrição e Saúde pela UERJ e professora do Departamento de Nutrição Social do Instituto de Nutrição da Universidade. Sejam muito bem-vindas ao Comida de Verdade. Para começar nossa conversa, por que nós, seres humanos, consumimos sal? Por que ele é importante na nossa saúde? Diedro, nós viemos do mar e todos os componentes do nosso organismo têm sal. Todas as nossas células têm sal e o sal, o sódio, é fundamental em quase todos os processos. No rim, para a gente expelir, para a formação da urina, é o sódio que regula. Todos os movimentos dos nossos neurônios, do nosso cérebro, é uma troca entre sal e potássio que faz com que a informação seja transmitida. Então, ele é um elemento fundamental, contudo, não precisa nas quantidades, como a Daphne está falando, que a gente consome. O sal é realmente um vilão na alimentação? A gente ouve que é importante que uma pessoa consuma ao menos uma pequena quantidade por dia. Mas qual é essa quantidade? Qual a quantidade recomendada para o brasileiro? Estamos dentro desse limite? Não, Daphne. O brasileiro consome 2 vezes mais sal do que ele necessita. A gente precisaria consumir por dia 5 sachêzinhos daqueles bem pequenininhos, ou seja, 5 gramas de sódio por dia, sal. E a gente consome o dobro dessa quantidade. Quais são os problemas que o alto consumo de sal pode causar na nossa saúde? Olá, Diedro. Olá, Daphne. Olá, professora Roseli. Bom, apesar de ser um ingrediente comum na nossa cozinha, quando consumido em excesso, pode trazer sérios riscos para a saúde. O principal problema é que ele está diretamente ligado ao aumento da pressão arterial, a famosa hipertensão. É a hipertensão que gera fatores de risco para outras doenças cardiovasculares, como o infarto, o AVC, que infelizmente são as principais causas de morte no Brasil. E não para por aí, não. O excesso de sódio também sobrecarrega os rins, pode prejudicar a saúde dos ossos e até mesmo alterar o nosso paladar. Então imagina, quando estamos comendo alimentos com uma quantidade muito grande de sal, o nosso organismo ele pode viciar. E aí esse vício no sal pode levar a uma mudança na percepção do paladar. E essa mudança pode dificultar a gente a apreciar o sabor natural dos alimentos. Quando a gente pensa em consumo de sal, sempre vem à cabeça aquela imagem do saleiro na mesa do restaurante. Esse hábito é o maior responsável pela grande quantidade de sal que o brasileiro consome? Na verdade, todas as etapas da nossa alimentação, a gente consome excesso de sal na própria produção do alimento. Por que o saleiro na mesa é muito ruim? Porque quase todos os nossos alimentos já vêm salgados. E como a gente estava falando antes, como a Amanda estava falando, a gente acaba, quando consome muito, necessitar cada vez mais sal. Teu paladar fica exigente em relação ao sódio. Então, mesmo numa comida já temperada, própria para consumo, acaba se adicionando o sal que fica na mesa. Quando a gente fala de alimentos com alto teor de sal, o primeiro exemplo que vem à cabeça são os ultraprocessados. Por que esse tipo de alimento é um problema?
Essa associação está certíssima, né? Os alimentos ultraprocessados são, de fato, grandes vilões quando o assunto é sal na alimentação, né? Não só sal, a gente sabe hoje de vários outros nutrientes em excesso nesse tipo de alimento. E o que pouca gente percebe é que a gente não está falando só dos salgadinhos, os embutidos ou os temperos prontos. Muitos produtos com sabor doce, como bolos industrializados, biscoitos recheados, cereais matinais, também têm o sódio na sua composição. O sal, nesses casos, é usado para dar uma estabilidade, realçar sabor, aumentar a palatabilidade e a durabilidade desse produto. Ou seja, o sódio está escondido em lugares que a gente nem imagina. E aí que a gente se engana, achando que está tudo bem, porque não colocou nenhum sal na comida, mas consome um biscoitinho aqui, uma sobremesa, um molho pronto ali. E quando somamos tudo, tem esse excesso de sódio que a gente encontra na nossa dieta hoje em dia. Sem contar esses temperos prontos, que são basicamente sal e modificam muito o nosso paladar. Então, é fazer tempero em casa e não usar esses sais que já estão industrializados, prontos para consumo. A gente sabe que os ultraprocessados não são os únicos alimentos que podem ser vilões no teor de sal. Existem aqueles alimentos que parecem inocentes, mas podem causar problemas. Podem nos dar exemplos de alguns desses alimentos? Acho que um exemplo muito característico que está na mesa do brasileiro todos os dias, não é mesmo, professora Roseli? É o pãozinho salgado. Esse pão salgado está ali todos os dias e ele tem uma grande quantidade de sal. Por isso é importante a gente olhar para a quantidade que se consome. Até porque esse pão é feito de uma mistura pronta, não é isso? Exatamente. Nem a gente diz, né, pelo Guia Alimentar da População Brasileira, que o pão de forma, né, ele é um produto ultraprocessado. O pão, né, nosso pãozinho caseiro, ele, no geral, costuma ser um produto não ultraprocessado. Mas se esse pão vem dessa mistura, sim, ele é um ultraprocessado e sim, ele vai ter uma grande quantidade de sal. Então, acho que é um exemplo mais emblemático para a gente pensar, porque é um alimento consumido no dia a dia. Na cozinha, o sal é tratado como um condimento, um tempero. E muitas pessoas usam esse sal para dar sabor à comida. E é nesse momento que pode acontecer o exagero. Como nós podemos superar essa ideia de que comida sem sal é comida sem sabor? Nós podemos substituir o sal por outros temperos naturais e ervas frescas? Devemos, nós somos um país tropical, nós temos uma variedade enorme de temperos que podem e devem ser usados. Nós já fizemos pelo menos 2 estudos no Instituto de Medicina Social, mostrando que orientar a população a colocar vários temperos, os temperos que elas gostam, reduzem muito o consumo de sal, com um impacto importante na pressão arterial. Nós já fizemos isso em adultos, fizemos isso em crianças, e lembrando ainda que muitos, né, desses condimentos, desses outros ingredientes que a gente pode usar, muitos deles são anti-inflamatórios. Então, combinar o tempero dos alimentos com as várias salsinhas, cebolinhas, coentro, cominhos, é uma forma super importante e interessante da gente reduzir o consumo de sódio. A atenção aos rótulos das embalagens dos alimentos que compramos também é importante. O que essas informações dos rótulos podem nos dizer ou esconder sobre a quantidade de sódio nesses produtos? Bom, essa atenção ao rótulo é fundamental. É um hábito que a gente precisa cultivar no dia a dia, né? Só que, infelizmente, entender o rótulo nem sempre é uma tarefa simples, porque as informações podem estar escritas de forma confusa ou até escondidas atrás de nomes técnicos. Quando a gente olha a tabela nutricional, o que importa é a quantidade de sódio por porção. E aí vem um primeiro truque. Muitas embalagens trazem porções muito pequenas, que não correspondem ao de fato que uma pessoa vai consumir. Então, a gente acha que está consumindo pouco sódio, mas na prática a ingestão pode ser bem maior. Além disso, o sódio pode aparecer disfarçado na lista de ingredientes com nomes como glutamato monossódico, bicarbonato de sódio, realçador de sabor, conservantes. Então, mesmo que não apareça sal escrito, o sódio pode estar lá em grande quantidade.
Por isso que a rotulagem frontal, aquela nova que a gente tem aí, acaba sendo um grande ganho para a saúde pública. Aqueles selos que agora aparecem nas embalagens como alertas, como alto em sódio, alto em açúcares, é uma conquista muito importante e ajuda o consumidor a identificar de forma rápida e clara quando um produto tem um teor elevado desses nutrientes mais críticos, como o sódio. Mas, atenção, porque nem todos os produtos ainda estão com esse selo. Então, a gente precisa olhar os rótulos e essa etapa, né, de saber avaliar não é tão simples e a gente precisa disseminar mais isso para a população. Como podemos envolver as demais pessoas da família na descoberta de outros sabores que substituam o uso exagerado do sal? É possível incluir todos os familiares, incluindo crianças, nesse processo? Sem dúvida. Como a gente estava vendo, a Amanda estava comentando, essas rotulagens frontais são importantes e, na verdade, os altos teores de sal estão naqueles alimentos ultraprocessados. Ir para a cozinha e levar a família toda para cozinhar significa o quê? Reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados. Como é que você faz isso? Crianças adoram participar cortando frutas, cortando legumes, cortando verduras. Experimente, a gente tem muitas experiências em mais de 5.000 crianças em escolares, como eles gostam, inclusive de aprender o nome dos alimentos que muitos deles desconhecem. A gente tem que entender que voltar para a cozinha não é um transtorno na vida. É um momento prazeroso e onde a gente vai substituir os alimentos ultraprocessados, que têm um excesso de sal, por alimentos frescos e onde a gente pode adicionar muito menos sal e aqueles temperos todos que a gente já falou. Professoras Roseli Siquieri e Amanda Franco, muito obrigado pela presença e pelas explicações que levam a gente a entender como lidar com algo tão importante para a nossa vida e a nossa saúde, que é o consumo de sal e como ter uma alimentação equilibrada e saborosa. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando sobre nutrição, é sempre muito interessante. Professora Amanda, muito obrigado. Muito obrigada, Diedro, Daphne, professora Roseli. É um prazer estar no Comida de Verdade e que bom que a gente tem esse espaço para continuar dialogando. E quero agradecer também a Daphne Silva, bolsista do projeto ProSaúde do Instituto de Nutrição da UERJ. Daphne, muito obrigado por compartilhar comigo a bancada do Comida de Verdade e te espero em uma próxima oportunidade. Obrigada, Diedro. Obrigada, professora Roseli e Amanda. É sempre um prazer muito grande estar aqui e é muito enriquecedora essa nossa conversa. Obrigada. Comida de Verdade, uma produção da Rádio UERJ em parceria com a divulgação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE.